senhores, hoje 1/12 de 2020, está começando Riso e Histórias. Quero aqui deixar um grande abraço para os nossos apoiadores, Baiana Cookies e Companhia, a EJ Cabeleireiros, Rosima, Fernando Cabelo Estética, Cantinho da Limpeza e Max Sabor Mauá. Telefone 999082141. Segunda a sexta, Marmitas Fitness. Aos finais de semana, pode mergulhar na pizza, Max Sabor Mauá. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, fique à vontade, pode chegar. É só deixar uma mensagem nas nossas redes sociais, que a nossa produção vai entrar em contato com vocês todos, com o maior prazer. E hoje quero deixar um grande abraço aqui para o nosso parceiro de transmissão, Alan Amaro. Hoje transmissão para todos vocês pelo Instagram, pelo Facebook. Um beijo a todos vocês. Pode compartilhar, pode curtir. Sim! Um grande abraço a todos vocês. E hoje o meu convidado, ele me traz a seguinte inspiração. Devemos amar mais a vida do que o sentido da vida. Fyodor Dostoiévski. É, o nosso convidado de hoje, ele nasceu no interior de Pernambuco, responsável pelas maiores audiências de telenovelas e minisséries. Ele é jornalista, é escritor e aos 18 anos o mais jovem repórter. Tô certo ou tô errado? Aguinaldo Silva, pode chegar, vamos convidá-lo. Aguinaldo Silva. Pode chegar, é muita história para contar pra gente. Olá. Olá, Aguinaldo. Tudo bem, Gil? Tudo bom? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite, Aguinaldo. Tudo bem, tá ótimo. Pelo menos a gente conversa um pouco nesses dias de isolamento, já é alguma coisa. Aguinaldo, eu vou pedir só para você abaixar um pouquinho só a câmera. Só um pouquinho. Ah, tá, só um minutinho, tá, peraí. Peraí, só um instantinho, é que tá aqui em cima de um livro, aliás, de uma pilha de livros. Agora já melhorou, não é? Tá bom tá assim? Ótimo, tá ótimo. Bom. Fica ótimo, Aguinaldo. Aguinaldo, vamos começar lá de trás, do interior de Pernambuco, Aguinaldo nasceu, é isso? Eu nasci numa cidade chamada Carpina, em Pernambuco. Tá. Eu estive lá há um mês atrás, eu fui visitar meus parentes lá no Recife, aproveitei para ir a Carpina, a cidade onde eu nasci, e onde mora até hoje a minha madrinha, dona Lourdinha, que é viva até hoje, está com 90 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhado. Que ótimo. E o Aguinaldo, como que foi a infância do Aguinaldo? Aguinaldo é filho único, não? Não, eu tinha um irmão que era 11 anos mais velho que eu, né? Então ele saiu de casa cedo para ir trabalhar no Recife e eu fiquei praticamente como filho único. Era muito mimado pela minha mãe e era muito bem educado pelo meu pai, que era um homem de poucas posses, mas que sempre me colocou nos melhores colégios. Eu estudei no Colégio Americano Batista, no Salesiano. Salesiano. Então, eu como era filho único e tinha problemas de asma, eu era asmático, essa coisa toda, eu ficava muito preso em casa, né? E não podia brincar na rua, não podia ficar descalço, aquela coisa toda. E aí eu comecei muito cedo a ler, né? A ler. E descobri esse universo da literatura, da leitura, né? Que era mais ou menos, para mim era apenas um brinquedo, né? E muito cedo também eu comecei a brincar de escrever histórias. Brincar, aquilo para mim era um brinquedo. Tá. E foi até os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, porque meu pai, quando eu fiz 14 anos, ele disse, agora é você que vai pagar seus estudos. E naquela época, crianças trabalhavam, tinham até carteira profissional de menor, como diziam. E aí eu comecei a trabalhar, conheci um jornalista e falei para ele que brincava de escrever. Né? Peraí, congela aí, segura aqui. O desenho é péssimo, mas as pessoas estão pedindo para eu continuar com os desenhos. O que o Aguinaldo tinha medo nessa fase de criança? Algum medo que o Aguinaldo tinha?
Quer dizer, além da asma, né, daquela falta, né, aquela deficiência de respiração normal, o que, que o Aguinaldo tinha de medo? O que, que causava medo nele? Ou nada? Olha, eu tinha medo de histórias não explicadas, entende? Histórias que geralmente acabavam por ser sobrenaturais porque não tinham explicação lógica. Eu tinha muito medo. Uma das histórias, uma das minhas obsessões da minha infância era a história da Mulher de Branco, que era um personagem que existia lá em Carpina, né? E que E como depois que era? Como que era essa novelas. história? Era uma assombração, era uma mulher que aparecia à noite de branco, nos lugares ermos da cidade, e assombrava as pessoas, né? E eu tinha muito medo da mulher de branco. Quer dizer, era para mim aquilo, se eu cruzasse com a mulher de branco, eu ia ter um choque, né? Do qual provavelmente eu não ia me refazer nunca mais. Então, esse personagem, eu tinha muito medo de acordar e ver a mulher de branco, era uma coisa assim, meio obsessiva, meio. Ficava embaixo, deixava, ficava com medo, olhava embaixo da cama para ver se ela estava, alguma coisa assim? Claro, olhava, às vezes eu via uma sombra qualquer na janela e já achava que era mulher de branco, era uma coisa muito, muito de criança, né? Sabe, o pavor infantil, né? E aí o Aguinaldo, nesse tempo de criança, foi passando, quer dizer, foi estudando, foi... Você lembra o primeiro livro que você leu, Aguinaldo? Não lembro porque eu lia muito. Eu tinha uma vizinha o pai dela era um intelectual, ele tinha uma biblioteca muito vasta, e ela me emprestava livros que inclusive não eram para minha idade. Idade. Né? Eu li coisas muito precocemente e depois tive que reler alguns anos depois, quando já podia entender melhor o que tinha lido. Mas eu não lembro. Do primeiro livro que eu li, eu realmente não lembro. E aí, a partir daí, você está dizendo para mim que aí, nesse momento, você recolhido, lendo muitos livros, nessa fase você, quer dizer, não praticava esporte, até devido ao seu motivo de doença, de saúde, e aí, a partir daí, você começou a estudar, e aí, aos 14 anos, você já começou a ir trabalhar? Qual que foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi numa agência de navegação. Eu fui trabalhar numa agência de navegação como datilógrafo, porque naquela época a gente fazia, dos cursos que você fazia era de datilografia. Eu fiz. Sou um excelente datilógrafo até hoje, ainda bem que meus dedos não se alteraram com a idade. E aí, nessa agência de navegação, que era no cais, ou seja, era na zona do cais do Recife, era um lugar muito interessante, porque durante o dia funcionavam todas aquelas empresas de exportação, de navegação, tudo isso, mas eram sobrados dos quais moravam senhoras que à noite desciam para trabalhar, ou seja, para fazer a chamada vida, né? E eu passei a conviver com esse mundo muito precocemente, esse mundo da zona do cais. E aí você ganhou seu dinheiro, eu sei que você provavelmente foi ajudar a família, mas o que você gastou seu primeiro dinheirinho aos 14 anos com você? Pois é. O meu primeiro salário, né? Eu fiz duas coisas. Quer dizer, claro que não gastei todo o dinheiro nisso. Mas primeiro, eu fui numa livraria e comprei vários livros. Aí sim, ótimo. Eu me lembro, o primeiro livro que eu comprei foi de uma escritora francesa chamada Françoise Sagan, que era uma garota que tinha escrito um livro, tinha feito muito sucesso, o livro se chamava Bom Dia, Tristeza, e eu queria ler aquele livro, todo mundo falava do livro. E depois, com a parte do dinheiro do meu primeiro salário, eu fui à noite jantar no restaurante, sozinho, com 14 anos. Que ótimo! Você chegou lá, entrou? Entrei, todo mundo ficou muito espantado, porque é uma criança que entra no restaurante, fica sozinho numa mesa e pede comida, né, e paga. Foi muito interessante. Eu sempre tive esse interesse na restauração. Tanto que eu já tive vários restaurantes aqui em Portugal, tudo isso. Agora estou querendo me livrar de tudo. E me diz uma coisa, você lembra o prato que você comeu ou não? Ah, sim, porque era um restaurante de massas. Então eu comi uma lasanha, que era uma coisa difícil de encontrar naquela época. Tinha 2 ou 3 restaurantes no máximo, no Recife, onde você encontrava lasanha, né? E aí você pagou, saiu, o pessoal deve ter ficado surpreso com tudo aquilo. Pois mas não só paguei e saí, como passei a frequentar o restaurante. Pelo menos 2 vezes por mês eu ia comer, sempre sozinho. Virou freguês da casa. Passei a ser um freguês certo, né? E aí, a partir daí, você começou a trabalhar. Qual que foi seu próximo trabalho nisso? Você saiu de lá? Não, depois das agências de navegação, eu fui trabalhar num banco.
chamado Banco Nacional do Norte, que hoje em dia não existe mais, o outro banco comprou. E aí, finalmente, do banco, eu fui trabalhar num cartório, como datilógrafo, né? E foi justamente nesse cartório, eu estava nesse cartório, quando conheci o jornalista, um jornalista chamado Newton Faria, e falei para ele que eu brincava de escrever, né? E aí ele falou uma frase que eu nunca esqueço, ele falou assim, então me mostre seus brinquedos. E eu levei o livro que eu tinha acabado de escrever, levei para ele, já tinha escrito 3 livros, 3 romances, levei o terceiro. E ele leu e falou para mim depois, você não brinca apenas de escrever, você escreve, você é um escritor. E eu tinha 16 anos nessa época. Caramba. Né? E como que foi para vocês essa descoberta, assim? Foi uma descoberta, porque até aí eu não fazia ideia. Eu escrevia porque tinha vontade de escrever. Eu me divertia escrevendo. Aliás, eu me divirto escrevendo até hoje. E aí, depois disso, ele falou, você tem que publicar esse livro. O livro é muito bom. E eu mandei para a editora, eu morava no Recife, mandei para a editora aqui no Rio de Janeiro, que pertencia ao Fernando Sabino, Vinícius Moraes, Rubens Braga. É uma editora chamada Editora do Autor. Mandei o livro e uma semana depois eu recebi um telegrama, porque naquela época tinha telegrama, né? Um telegrama do Fernando Sabino dizendo assim, vamos publicar seu livro. E aí mudou tudo, minha vida mudou toda a partir daí. O garoto... Há quantos anos você tinha, Aguinaldo? Quando o livro saiu, eu tinha 18 anos, entende? Durante muitos anos eu fui o escritor mais jovem do Brasil. Infelizmente eu perdi esse título e para mim, ele é irrecuperável. Eu não consigo mais ser o mais jovem escritor do Brasil. Talvez venha ser o mais velho. Não, mas lá está o registro e isso ninguém tira. Pois é. E me diz uma coisa, Aguinaldo, aí a partir daí, sua vida mudou, e aí como é que foi para sua família, para sua mãe, para seu pai, receber esse filho que ficava no quarto, lendo, como uma forma também de distrair, já que não podia sair praticar esportes, essa coisa toda, como é que foi? Na verdade, a minha mãe, meu pai era sempre mais retraído, era um homem mais sisudo, muito sério. Minha mãe era contra eu escrever. Ela achava que aquilo era uma perda de tempo, porque ela queria que eu fosse padre. Meu pai queria que eu fosse advogada. Quando o livro saiu, né, houve um lançamento, foi tudo muito rumoroso, porque eu era uma criança, né? Houve um lançamento no Recife, e aí minha mãe e meu pai foram ao lançamento, né? E chegando lá, tinha uma fila de pessoas comprando o livro e me pedindo autógrafo. E aí eles perceberam que aquilo era uma coisa positiva e legal, ter um filho escritor. A partir daí, a coisa foi... Eles deixaram de ter qualquer preconceito em relação ao meu brinquedo. Ao seu brinquedo. Eles perceberam que era um ofício já, além de um dom, um ofício, né? Exatamente. Aí, a partir daí você tinha 18 anos, e aí você foi o mais jovem, eu fiz um enunciado seu, onde você foi o mais jovem de trabalhar no jornal, é isso? Você foi convidado. Porque logo depois do lançamento do livro, o Samuel Weiner, que tinha um jornal no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, chamado Última Hora, ele resolveu fundar a Última Hora do Nordeste. Né? E aí eles me convidaram, por causa desse jornalista, o Newton Faria, que foi a pessoa que me avisou que eu era escritor e não brincava apenas de escrever. Por causa do Newton, que me recomendou, eles me chamaram e eu comecei a trabalhar como repórter na Última Hora do Nordeste. Eu me lembro que meu primeiro trabalho importante foi cobrir a campanha do Miguel Arraes no Sertão pernambucano. O Miguel Arraes viajou para o Sertão, que na época era um território dos coronéis, aquela coisa toda, e eu fui na campanha acompanhando a comitiva do Arraes. Foi assim o meu primeiro trabalho importante como jornalista. E depois disso você começou a cobrir algumas coisas mais diferentes ou era mais linha política? Como que era? Era o que aparecia, você cobria? Não, eu trabalhava na editoria de cidade, né? Então era uma coisa assim muito... A gente cobria a cidade... Eu ia muito para o aeroporto, porque na época o aeroporto era o centro de tudo, né? As pessoas chegavam, as pessoas passavam, os aviões que iam para a Europa faziam escala no Recife, né? Para abastecer, essa coisa toda. E aí eu comecei a trabalhar com personalidades, pessoas que apareciam, que estavam lá e eu entrevistava, essa coisa toda. Eu comecei principalmente a fazer isso. E eu gostava de fazer.
Aguinaldo, depois a gente foi dar uma pesquisada na sua história, que é imensa e maravilhosa. Você também fez, escreveu para Plantão de Polícia? Isso foi muitos anos depois, porque, veja bem, quando aconteceu o golpe, ele está em 1964, eles fecharam o jornal Última Hora, que era um jornal de esquerda, né? Foi o jornal que ajudou a eleger o Miguel Arraes, e proibiram os jornalistas da Última Hora de trabalhar. Nós não podíamos trabalhar em nenhum jornal no Recife. Então, houve uma verdadeira diáspora, né? Os jornalistas espalharam todos. E eu vim para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu fui trabalhar justamente na Última Hora, no jornal, que continuou existindo no Rio de Janeiro. Continua existindo. Depois da Última Hora eu passei para o jornal O Globo, fiquei 8 anos no Globo, mas eu continuei publicando meus livros, continuei sendo escritor. Trabalhei muito para a imprensa alternativa, para Opinião, Movimento, Pasquim, esses jornais todos alternativos, até que um dia eu recebi um convite do Daniel Filho, porque a TV Globo ia lançar um seriado chamado Plantão de Polícia, e a essa altura eu tinha me especializado em assuntos policiais no jornalismo. Eu escrevia muitas matérias policiais. E então o Daniel Filho me convidou para fazer parte da equipe do Plantão de Polícia. Você sabe que na época eu não via televisão, porque a televisão, eu trabalhava no jornal até 11 horas da noite, e a televisão parava às 11 horas da noite. Naquela época, a televisão parava às 11 horas. Saía do ar, né? Saía do ar e só voltava às 7 horas da manhã. Então, eu fui trabalhar como roteirista de televisão sem ter visto muita coisa de televisão, não sabia como é que era. Mas como que foi a primeira vez que você entrou na televisão? Como é que foi? Bom, qual a sensação? Na verdade, nós éramos quatro autores, 4 roteiristas no programa, Plantão de Polícia, cada um escreveu um episódio, e o meu episódio, que chamava O Inimigo Público, foi escolhido como o piloto da série, né? E a partir daí, eu passei 3 anos no Plantão de Polícia, escrevi as primeiras minisséries da televisão brasileira em parceria com o Doc Comparado, que foi Lampião e Maria Bonita. Depois escrevi Bandidos da Falange, várias séries, essa coisa toda. E um dia o Boni me chamou lá no escritório dele, junto com a Glória Pérez, que também já era autora, roteirista, e anunciou assim de uma maneira bastante dramática, como o Boni gostava de fazer. Ele anunciou: vocês dois vão escrever juntos a próxima novela das 8. Eu não entendia absolutamente nada de novela. A Glória já tinha trabalhado com a Janete Clé, já era mais ou menos enfronhada. Eu não entendia nada de novela. Mas eu achei que podia ser um desafio interessante e aceitei. E aí o resultado é o que se viu, né? Eu escrevi depois disso várias novelas, 15 ou 16 no total, já perdi a conta. E agora, embora muita gente ache que eu me aposentei, eu não me aposentei porque eu não sei o que é isso, não tenho a menor ideia do que seja aposentar, e provavelmente eu vou escrever mais umas 16 antes de morrer. Com certeza. Aguinaldo, quando você criou, você escreveu Vale Tudo, como que foi criar o Det Reutemann? Essa é uma pergunta que eu sempre quis trazer para você. Na verdade, a ideia original da novela era do Gilberto Braga, né? Ele nos convidou, eu e a Leonor Bacelli, para trabalhar com ele. Éramos 3 roteiristas, tínhamos o mesmo peso na trama, no trabalho, mas o Gilberto era autor da ideia original. E foi muito engraçado porque nós chegamos a ter todos os nomes dos personagens, mas a Odete Reutemann, a que seria Odete Reutemann, ficou sem nome. E nenhum nome que a gente dizia satisfazia o Gilberto, porque ele queria um nome que fosse especial para aquele personagem. E aí eu me lembrei do balé O Lago dos Cisnes, que tenha o cisne negro, ou seja, o cisne malvado do balé, que se chama Odete, pois é. E aí eu já cansado de dizer nomes, o Gilberto disse, não. Eu falei assim, que tal Odete? Achei que ele ia odiar, né? Odete, né? Aí ele falou, E aí foi assim que surgiu Odete Reutemann, na verdade, o nome, porque o personagem surgiu de nossas reuniões de trama, né? A gente se reunia, ficava 4, 5, 6, 7, 10 horas conversando, rindo, se divertindo, eu, o Gilberto e a Leonor. E a novela foi uma novela abençoada por isso, porque eram 3 pessoas
que gostavam muito de trabalhar juntas, entendeu? Isso é essencial para qualquer trabalho. O trabalho de equipe é essencial, que as pessoas se apreciam umas das outras, né? Por isso que Aguinaldo, você acha que a Odete Roitman hoje seria proibida na TV? Olha, possivelmente elas resultaria em cancelamentos, talvez cancelamentos até dos autores da novela. Hoje em dia tudo gera cancelamento, né? Uma Tudo coisa cancelamento. Meio... E, além disso, é uma coisa muito engraçada, Gil, porque a gente, hoje em dia, por causa desse patrulhamento constante, né? As pessoas, eu acho que muita coisa que a Odete Roitman falou na novela, hoje em dia, talvez a gente pensasse 2 vezes antes de escrever. E isso não é bom, entendeu? Porque quando você começa a ter medo das palavras, é porque a coisa está feia. Começa o bloqueio da arte, né? Aquela coisa orgânica e natural, né? Você fica se policiar, mas isso não pode, isso vai pegar mal, isso vai causar revolta em alguns grupos. Aí isso começa a complicar muito, entendeu? Por outro lado, Aguinaldo, se eu estiver errado, você me corrige, mas foi a primeira novela na TV que trouxe falando sobre o alcoolismo, né? Pois é, sobre o alcoolismo, também tinha um caso entre 2 mulheres, né, que também era uma coisa inédita na televisão, né? E a novela tinha uma pegada, um espírito abertamente político, né? Que funcionou muito bem, né? Era uma novela que até hoje em dia ela é atual ainda, né? Quando passa, as pessoas ficam escandalizadas porque ela é muito atual, né? Então, eu acho que foi uma novela abençoada por várias razões, inclusive porque nós nos gostávamos, os autores, né? E o elenco adorava o texto, né? Os diretores eram muito bons, a Rede Globo estava numa grande fase de produção. Então, Vale Tudo é um clássico, é uma novela que não pode ser feita, é como O Vento Levou, ela tem que ficar lá no casinho dela. Ela tem o espaço dela já muito reservado, né? E Tieta, para você, como é que foi trazer... foi criado tantos bordões que até hoje, né? Tem a Dona Milu que fala mistério. Eu vejo hoje o jovem brincando com isso. Tô certo, tô errado. Como é que foi isso? Nos Trinques, né? O Timóteo, que era o personagem do Trinques. O Paulo Betti, nos Trinques. E o engraçado é que naquela época a gente ia buscar esses bordões do dicionário. Ninguém dizia padoca, como se diz hoje, para falar padaria. Não, a gente ia buscar uma palavra no dicionário que estava em desuso, como nos trinques, que é uma expressão. E aí a gente ressuscitava isso. Era um prazer você ver as pessoas todas falando isso. E o engraçado é que no caso de Nos Trinques e Mistério, as pessoas falam até hoje. É uma novela de 1907, até hoje elas falam. Falam sim, eu vejo muitos jovens aí, às vezes, você quer falar alguma coisa? Não, fala aí e tal, não. Mistério. Aí já junto com os trinques do Paulo Betti, que eram maravilhosos. Exatamente. E aí, você acha que a partir daí a novela ela foi trazendo um pouco mais uma estabilidade em relação ao que o outro olhava e dizendo assim, nossa, isso também sou eu. Criou um fio condutor, eu acho que ficou mais fácil essa leitura. Por isso que a gente ficou tão apaixonado pelas novelas. Pois é, eu acho que é porque a novela ela tem primeiro esse espírito altamente popular, porque ela se dirige a um público muito grande, ela tem que ser obrigatoriamente popular, né? Ela tem que ter, os autores das novelas, eles têm que saber que temas podem cair no interesse do público, né? E que temas podem afastar o público. Na verdade, não é fácil escrever novela, ao contrário do que muita gente pensa, não é fácil. Porque você tem um público que vai do Oiapoque ao Chuí, ou seja, atinge o país inteiro. O que você faz para prender a atenção dessas pessoas que são tão diferentes de acordo com cada região, cada estrato social, né? Então é complicado, é muito complicado. E às vezes, claro, você não acerta. Em alguns personagens você vê que as pessoas estão rejeitando e você dá um jeito deles. Some com eles, faz alguma coisa. Mas, assim, a novela não é essa coisa tão... os caras escrevem uma bobagem, novela é bobagem. Não é bobagem, não. Eu sempre digo o seguinte, daqui a 100 anos, quando as pessoas quiserem saber como era o Brasil de agora,
elas não vão procurar esse Brasil nos livros de sociologia, elas vão procurar nas novelas. É nas novelas que está o Brasil de hoje, entende? É A verdade. novela fez uma súmula de costumes, de tradições, de coisas assim do povo brasileiro, e está tudo lá, no audiovisual, está guardado lá nos depósitos, né, para quem queira consultar daqui a 100 anos. Você sabe, você falando isso, eu vejo muito aquela novela Império, do Theo Pereira, do Paulo Betti, até conversei com ele, desculpa, até conversei com o Paulo Betti aqui, a gente fez um Riso Histórias com ele, do Theo Pereira. Traz muito hoje, quer dizer, uma novela que não é tão distante, mas ao mesmo tempo traz aí uma linguagem, né, muito atual, né, em relação ao que acontece na tecnologia. Exatamente. Essa coisa da internet, do cidadão que tem um blog, que tem uma coisa e que sabe, que se torna poderoso porque ele mexe com vários assuntos e é um pouco maledicente, é um pouco engraçado, é um pouco... Esse personagem do Theo Pereira, que o Betti fez brilhantemente, que o Betti é um ator brilhante, eu adoro ele. Né? Brilhante. Ele é premonitório, porque 5 anos depois é normal você encontrar Theo Pereiras em cada site, em cada blog, sempre tem um Theo Pereira por aí. Sempre tem. Pois é. É verdade. Ela acaba sendo muito atual sempre, né, com essa linguagem. Você acha que os bordões, ele fortalece não só o personagem, mas a novela como um todo, Aguinaldo? Sim, porque os bordões servem para fixar os personagens que usam os bordões, né? Isso é uma coisa, é um truque do roteirista, do novelista, principalmente, né? Ele, quer dizer, o telespectador espera o momento em que ele vai dizer aquele bordão. Por exemplo, no caso do tô certo ou tô errado. As pessoas amavam quando o Lima levantava aquelas pulseiras e dizia, estou certo ou estou errado, né? Entende? Então, isso é uma coisa proposital, que vai fixando o personagem na cabeça do espectador, entende? E o que te deixou apaixonado em uma novela que você não esperava, assim, que você falou assim, nossa, isso me tocou? A você, não em relação à audiência, a você mesmo, assim, de olhar essa criação da personagem e de repente você falar, nossa, que caminho para que caminho que foi que eu me apaixonei? Olha, na verdade eu me apaixonei por vários personagens meus, quer dizer, de outros autores também, porque eu vejo as novelas dos meus colegas para saber o que é que eles estão fazendo e não repetir. Mas, assim, o personagem que me deu pelo qual eu me apaixonei realmente, foi o personagem da Susana Vieira, a Maria do Carmo, Senhora do Destino. Ela deu entendeu? destino. Porque é a mãezona, é a mãe brasileira, né? Sabe, aquela mãezona, é uma mulher que lutou contra todas as coisas negativas da vida e venceu e ganhou e nunca perdeu a integridade e, principalmente, ela nunca desistiu de encontrar aquela filha que ela perdeu ainda bebê, né? Ou seja, tudo que ela fez, o dinheiro que ela ganhou, tudo isso, o objetivo dela, na verdade, era esse. Era um dia encontrar aquela filha. É um personagem assim, que eu te confesso que me emociono muito até hoje, vendo o trabalho da Susana, que é um trabalho... Lindo, lindo. Mas aí, como se não bastasse isso, eu tinha a opositora da Susana, que é a Nazaré. A Nazaré. E a Nazaré é outra coisa dessa atriz fantástica e monstruosa, que é a Renata Sorrah, que eu também amo. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com essas duas atrizes como a protagonista e a antagonista de uma mesma novela. E elas fizeram um trabalho que as pessoas sempre vão amar. E eu também. Aguinaldo, você tem algum personagem que, ao longo da sua carreira, você trouxe de alguém muito próximo? Um tio, um parente, um distante, um primo. Você falou, poxa, eu vou escrever e pensando nessa pessoa, nesse caminho? Sim, por exemplo, na própria Senhora do Destino tem um personagem que se chama Sebastião, que é o irmão da Maria do Carmo. Maria do Carmo. Foi feito pelo Nelson Xavier.
E, na verdade, eu me inspirei num tio meu para fazer esse personagem, que também se chamava Sebastião, entendeu? E era uma figura que foi muito importante na minha infância. Então, esse personagem saiu da minha vida real, das minhas lembranças. Que ótimo! E ele sabia disso ou não? Não, na verdade, ele não estava mais vivo quando Ele escreveu não o estava personagem. mais. Mas foi a inspiração que você trouxe, que legal. Nossa, que ótimo. E a Griselda de Fina Estampa também. A Griselda, eu conheci a Griselda com outro nome, chamava-se Antonieta. Era uma mulher que trabalhava de faz-tudo no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Era exatamente aquilo que a Griselda é em Fina Estampa. Essa eu só tive que copiar da realidade. Tá. E aí, a partir daí, Aguinaldo, como dentro dessa sua trajetória, você olhando aquele garoto que ficava no quarto lendo os livros, e aí aos poucos foi se interessando cada vez mais, aí saiu para o trabalho, foi pagar seus estudos, essa trajetória, como é que hoje o Aguinaldo vê em relação às novelas, às criações, como que está? Tirando essa história da própria pandemia, como é que você vê hoje para criar, né, hoje um personagem em relação às pessoas? Como que você vê isso? Bom, hoje em dia é mais complicado, né? Porque primeiro porque você tem a concorrência de vários veículos, né? A novela ou a televisão convencional já não é mais tão definitiva quanto era, né? Você tem vários outros canais de comunicação que as pessoas consultam e veem e tudo isso. Então, eu acho que a novela, a novela como ela ainda é, essa novela de 200 capítulos, né? Que dura 6 meses, 7 meses, eu acho que ela tende a mudar. As novelas terão que ser obrigatoriamente mais curtas, no máximo 60, 80 capítulos, porque as pessoas não têm mais condições de acompanhar uma história durante 7 meses. Né? Você acha que a tendência é virar mais ou menos uma minissérie? Não chega a ser minissérie, porque eu acho que 60 capítulos já é uma coisa muito longa para ser uma minissérie, entendeu? Mas o problema da novela é que ela tem uma linguagem que não pode ser alterada, que é a linguagem do folhetim, né? Ela é o folhetim, a novela é o folhetim, é uma linguagem que existe desde o final do século XVIII, começo do século XIX, né? Então, a novela não pode fugir disso, ela não pode se transformar em outra coisa, mas ela tem que ser mais curta e mais intensa. E quando eu digo curta, eu estou falando de 60, 80 capítulos, que já é muita coisa, porque a novela são 24 capítulos por mês, né? Então, são 60 capítulos, são 4 meses, não chega a 4 meses. Quase 4 meses. Quase 4 meses. É o ideal para a novela, é isso. Mas, até chegar lá, isso vai demorar um pouco, eu acho. Demorar um pouco, eu digo, 2 anos, por aí. Então, me perguntando aqui, em relação a Viviane Araújo, quando você chegou, como é que foi esse preparo para ela entrar nas novelas? Como é que foi isso? Bom, eu conheci a Viviane e fiquei fascinado pelo jeito dela falar, aquele mulherão que era, sabe, que ao mesmo tempo tinha uma voz quase infantil, uma coisa assim. É verdade. Poxa, essa moça dá um samba, como se diz. Ela dá samba todo ano, mas enfim. Ela dá um samba. E aí foi muito engraçado porque eu criei um personagem para ela. Mas ela fez um teste e no teste, como ela não disse, o teste é uma coisa cruel, porque eles te jogam as férias e você, sabe, não te dão nenhum aconselhamento, nada disso. E no teste ela não foi muito bem, mas o diretor da novela, ele percebeu essa mesma coisa que eu tinha percebido nela, aquela voz, aquela coisa meio cestrosa, que é uma palavra antiga, mas vamos recuperá-la agora. Boa! E aí o diretor falou assim, cara, cria um personagem especialmente para ela. E aí eu tive a ideia de criar aquele personagem de Império, que é a cabeleireira, né? Era exatamente... Era exatamente isso, né? Era o natural dela, né, Aguinaldo? O natural dela é que ela, claro, ela trabalhou em cima disso. Sim, quando ela essa novela, essa foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Tanto que ela ganhou todos os prêmios de revelação para aquele ano, né?
Então foi muito legal. A Viviane realmente é uma pessoa, é uma joia, sabe? Não é só aquele mulherão, mas é uma pessoa muito rica, muito bonita, sabe? Eu gosto muito dela e voltei a trabalhar com ela em O Sétimo Guardião e certamente sempre terei lugar para a Viviane Araújo nas minhas novelas. Aguinaldo, você acha que é mais fácil achar primeiro o ator e escrever depois para ele, ou escrever e depois levar esse papel e buscar esse ator que encaixa nesse personagem? Não, eu sempre penso primeiro nos personagens, entendeu? Eu não penso em atores. Vou escrever um personagem para fulano ou para fulana. Não, eu penso nos atores. Evidentemente que eu tenho meus atores favoritos, né? E aí, a certa altura do trabalho, eu penso, mas esse aqui talvez pudesse ser o Paulo Betti, esse aqui talvez pudesse ser o fulano, entendeu? Mas assim, eu primeiro penso no personagem. Só quando o personagem está de pé, quando ele está pronto, é que eu começo a pensar em atores. Entendi. Estão me dizendo aqui que no México já tem novelas de 80 capítulos. Isso é ótimo. Pois é. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter na qual a gente vai ter que pensar aqui no Brasil, entendeu? É bom para todo mundo, é bom para os atores, é bom para a produção, porque o elenco é menor, tudo isso, e é bom para os autores que não têm que ficar durante 8 meses, 10 meses, sentados no computador trabalhando 12 horas por dia, o que é uma loucura, né? Você escreve na máquina como um grande garoto que fez um curso de datilografia como eu, ou é no computador? Não, você sabe que eu fui o primeiro autor da Rede Globo a trabalhar com o computador, porque quando apareceu o computador, que não era computador ainda, era uma coisa chamada processador de texto. Processador de texto. Os autores disseram, não quero trabalhar com isso. E eu fui o primeiro, entendeu? E aí era uma coisa muito, muito... Porque na época, é difícil de entender, mas na época da máquina, você não podia reescrever nada, né? O que saía do papel era o que saía, acabou, né? Quando apareceu o processador, você já podia corrigir, já era alguma coisa. Quando veio o computador, é uma coisa mágica, você pode reescrever o texto quantas vezes quiser, você pode mexer numa cena, alterar a ordem das cenas. Cara, é incrível, foi uma mágica. É difícil entender, na época de Vale Tudo, a gente colava, assim, as correções a gente fazia num papel, datilografava, recortava e colava em cima do texto que a gente queria mudar com cola. Ficava... Meu Deus! Era assim que a gente corrigia o texto, era loucura aquilo, entendeu? Que loucura isso. E me diz uma coisa, em relação às minisséries que você escreveu, você acha, eu não vou dizer mais difícil, mas você acha que existe um outro ritmo, porque ela é mais enxuta? O que você acha sobre as minisséries? Porque eu me lembro que você escreveu uma que a Malu Mader fez, foi A Justiceira, né? E eu gostei muito dessa minissérie, gostei da Malu fazendo, mas eu adorei a trama, adorei muito. Mas não era minissérie, eram séries, né? É uma série, né? A minissérie é que tem geralmente 10, 12 episódios e acaba ali. É uma série, é verdade. A série tem temporadas, né? Se não me engano, a Justiceira teve 2 temporadas, né? Mas, na verdade, Plantão de Polícia já foi uma série. E isso é uma coisa incrível, porque na época a série era uma coisa rara. E Boni, a ideia foi do Boni de fazer séries. Então nós fazíamos, na verdade, Plantão de Polícia, Carga Pesada e Malu Mulher. Eram 3 séries. Malu Mulher, né? Não existiam séries, né? E fizeram sucesso. Mas a série é muito legal porque ela tem temporadas, né? Você faz 12 episódios, aquilo acaba no momento assim e aí você retoma na temporada seguinte. Você chega nesse tempo, nessa parada dessa primeira temporada, quando você retomou para escrever a segunda da Justiceira, você chegou a dar uma colhida de dados, de coisas de fora, ou você fica mais assim, não, já tem uma ideia contínua, ou você traz elementos novos? Como que é a criação para você nisso? Na verdade, a primeira temporada, que éramos eu, Doc e o Antônio Calmon, né, eram os 3 autores, a gente bolou juntos, né? Na segunda temporada eu já não estive muito, porque eu tive que sair já para escrever uma novela, né? Mas a série, na verdade, quando você apresenta a ideia da série,
você tem que apresentar pelo menos o que seriam as 3 primeiras temporadas, entende? Tá. Uma coisa, é como se fosse uma novela, a É um diferença conceito, você já traz o conceito, é isso? Pois é, olha, na segunda temporada vai acontecer isso e mais aquilo, entendeu? Então, é ao contrário da novela, porque a novela chega um momento da novela, por mais que você tenha trabalhado na sinopse, no argumento, nos personagens, tudo isso, como ela é muito longa, ela chega um momento, aí por volta do capítulo 80, em que você começa a improvisar, né? Porque a história já acabou. Entendeu? Que ótimo! E você ainda não chegou nem na metade, a Nem história na já acabou. metade. Quer Então dizer, a novela tem isso. um dramaturgo, um autor, ele também improvisa, e muito. Mas improvisa assim, por exemplo, no meu caso eu sempre fiz o seguinte, quando chegava no capítulo 80, eu fazia uma nova sinopse do que ia acontecer dali até o final, entendeu? Isso evita a chamada barriga, que é quando você começa a Tá? escrever coisas que não levam a lugar nenhum, A né? lugar nenhum. Então, eu sempre fazia isso. Eu dividia a novela em duas. Uma que ia até o capítulo 80 e depois outra que ia até o final, né? Só que, às vezes, a história, algumas histórias, você tem que enlouquecer um pouco para levá-las até o final, né? É meio complicado por isso. A novela é uma coisa de louco. Por isso De tem tão novo. poucos autores, porque pouca... as pessoas querem a glória, mas não querem o trabalho. E o trabalho é insano, aí que está. Estão me perguntando aqui como foi feita a novela Pedra sobre Pedra. Foi em 92, Pedra sobre Foi em Pedra? 92. Por coincidência, eu ando mexendo em fotografias antigas e peguei ontem as fotografias de uma cidade chamada Lençóis, que fica lá naquela serra, na Chapada Diamantina, onde foi Chapada feita. Diamantina. E eu fui lá para ver, para sentir o clima do lugar, né? Viajei para lá, fiquei lá uma semana ou mais, sei lá. Mas aquela novela foi assim, a novela, possivelmente a minha novela mais bem elaborada, apesar de Tieta e de outras novelas, mas aquela foi a novela que realmente ela funcionou do começo ao fim. Ela tem um ritmo, tem uma coisa que, sabe, em nenhum momento ela perde o ritmo, sabe? Eu gosto muito da novela. Ela tem um ritmo e vários acontecimentos, vários degraus. Ela vai acontecendo. Exatamente. A impressão que passa a Pedra sobre Pedra é que ela foi planejada do começo ao fim. Quando, na verdade, não foi. Quer dizer, eu fiz esse mesmo artifício. No capítulo 80, eu fiz uma nova novela, entendeu? Mas tudo é muito harmônico. Quando isso acontece na novela, o público sente isso. É e verdade. É muito bonito de ver como as pessoas reagem bem a isso. A novela flui, é como se fosse um rio, né? E as pessoas acompanham a corrente. Olha, estão me mandando milhares de perguntas, gente. Eu vou fazendo a medida, porque é muita história. A gente vai ter que marcar para o ano que vem uma nova, Aguinaldo. Pois é. Parte 2. Parte 2. Estão me perguntando aqui qual que é a novela que te deu mais trabalho. Quer dizer, algo prazeroso, como você já disse que é. Eu, como ator também, palhaço, improvisador, eu também sei que isso é prazeroso, mas tem hora que você fala, nossa, isso aqui eu vou ter que mergulhar, tenho que estudar mais. Qual que foi a novela que você falou assim, nossa, tá, vamos em frente. Qual que foi? Na verdade, a novela que me deu mais trabalho porque ela primeiro pegou uma fase complicada da televisão, da emissora, essa coisa toda, foi Suave Veneno. Que estranhamente é uma novela que hoje em dia as pessoas falam assim, algumas pessoas, gostei muito de Suave Veneno, eu sofri muito para fazer aquela novela, entendeu? Foi realmente uma novela complicada, né? Mas, a começar do título, que não era meu, Suave Veneno é um título estranhíssimo. Estranhíssimo. O meu título, na verdade, era Dinastia, que depois foi um seriado, fez muito sucesso. Fez não sucesso. Pois é verdade. Mas, assim, foi a novela que me deu mais trabalho, realmente. Inclusive, havia uma crise de audiência, toda essa coisa toda. A Senhora do Destino, estão me perguntando aqui, foi baseada em alguma situação? Como é que foi essa criação? É uma criação coletiva? Não, A Senhora do Destino é uma novela minha, quer dizer... Só sua, né? É só minha, E, na verdade, a Maria do Carmo, eu me inspirei muito na minha mãe. Não que minha mãe tenha passado por aquela situação, mas aquela integridade da Maria do Carmo, aquela coisa de, sabe...
de dar sempre a volta por cima. Eu me inspirei muito na minha mãe, né? Então, essa novela é a novela, primeiro que é a novela da maior audiência desse século até agora. Então, sempre que ela volta, faz o sucesso, a Nazaré está viva e muito bem, né? Sensacional. Então, é uma novela que me deixou muito feliz e me deixa feliz até hoje. Aguinaldo, como que é ser o dramaturgo, escritor, autor, né? Diretor, o único que escreveu todas as novelas, na época, às 20 horas da Rede Globo? Como que é essa sensação? Esse peso, se é que é um peso? Olha, de vez em quando eu brinco com isso. Digo assim, você é autor de novela, eu sou autor de novela das 8. Que não é mais às 8, é das 9, né? Mas eu sempre encarei, porque eu vim do jornalismo, né? E eu sempre encarei a novela como encarava o jornal, que é um trabalho de equipe, né? A gente se reúne, a gente faz o trabalho o melhor possível, a gente se diverte, a gente sai depois que fecha o jornal para ir tomar umas e outras e conversar sobre os acontecimentos do dia. Eu me sinto muito assim na novela, eu me sinto como parte de uma equipe, sempre. E essa equipe tem atores, tem diretores, tem produtores, tem tudo isso. Sabe? E é um trabalho como outro qualquer para mim, embora seja um trabalho muito trabalhoso. É prazeroso. É prazeroso também. Mas qual eu não acho o momento que você teve raiva, assim, que você ficou bravo, algum momento assim que você ficou bravo, assim que você falou, pô, mas estava indo por um caminho, a novela, eu não devia ter feito isso, vou mudar lá na frente, não, os tiros vão passar por aqui, como é que é isso? Olha, isso acontece muito durante a novela, acontece muito. Acontece bastante isso? Acontece, coisas que você vê e você não gosta, e você percebe que foi errado, e isso deixa você furioso, né? O tom era um, deram outro. Isso acontece muito. Mas você tem que levar em conta o seguinte: a novela, quando ela está no ar, é como se fosse uma fábrica de pizzas. O que acontece? O autor escreve 6 episódios, a produção grava 6 episódios e a emissora bota no ar 6 episódios por semana. Isso é uma semana que eu estou falando de trabalho. Não é um filme. Um filme você leva 2, 3, 4, 5, 6 meses para fazer 2 horas. A gente faz dois longa-metragens por semana. Entende? A novela tem. Então, mesmo você sendo autor, e mesmo você sendo exigente, e mesmo você sendo algumas vezes agredido pelo que você vê no ar, você tem sempre que levar em conta isso. Fazer novela com tamanha qualidade como nós fazemos no Brasil é um prodígio. É um prodígio. É verdade. Às vezes tem episódios, tem capítulos que eles saem da edição direto para o ar, né? Entende? Não está sonorizado ainda, daqui a meia hora vai para o ar. É assim, não é um filme que você fica horas, dias, semanas, meses na sala de edição. É diferente. Então você tem que dar um desconto no que você vê, mesmo sendo você o autor, né? Mas você já pensou no meio da novela, no andamento daquele personagem, você já pensou em não matar e de repente falar, não, vou matar esse personagem, ele está muito chato, está me incomodando. Não, eu nunca mato antes da hora, mas quando chega a hora eu não tenho pena, mato. Sensacional, muito bom, Aguinaldo. Aguinaldo, eu quero saber agora de você, a gente vai ter que marcar para o ano que vem mais uma live, porque são milhares de perguntas. Eu quero deixar aqui um beijo para todo mundo de Londres, Nova York, Portugal, Lisboa, olha, Brasil inteiro, um beijo a todos vocês. A gente vai fazer uma segunda live com o Aguinaldo. E eu quero agora falar sobre o livro do Aguinaldo, que eu acho que é extremamente importante você contar um pouquinho desse livro. A gente está quase encerrando, o tempo voa, mas eu quero que você fale sobre o livro, Aguinaldo. Tá, o livro, o que aconteceu com esse livro foi o seguinte, eu vim de Portugal para o Brasil em final de fevereiro, cheguei aqui no começo de março, porque dei uma parada ainda em Miami, essa coisa toda. E aí, quando cheguei aqui, aconteceu o fechamento total, né, por causa da pandemia. E eu fiquei em São Paulo, trancado no apartamento, sozinho, com tudo fechado ao meu redor, ninguém saía na rua,
essa coisa toda, e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver a isso. E resolvi escrever um livro, né? E é incrível porque é um livro que foi escrito numa época de muito triste, né? Mas o livro é muito alegre, é muito positivo. Aliás, porque essa é uma das qualidades das minhas novelas. Minhas novelas são sempre bem-humoradas. Sempre Né? bem-humoradas, é verdade, é verdade. Então, o livro é um livro que é fruto de lembranças minhas, de situações que eu vivi, mas que às quais eu dei um tratamento de ficção, né? Mas ele é muito bem-humorado. Você sabe que, às vezes, de madrugada, eu estava escrevendo o livro e começava a rir sozinho com as situações que eu ia criando no livro. O livro, para mim, foi a minha cloroquina. Foi o meu remédio para a pandemia. Esse livro me salvou. Não teve vírus, não teve depressão, não teve nada. O livro foi o seu medicamento maior. Como sempre na sua história, né? Desde criança, né, Aguinaldo? Desde criança. Eu acho que o que me salva é isso. É que eu consigo escapar para a literatura. É isso. Aguinaldo, quando que você vai lançar o livro? Pois é, com essa coisa da pandemia, que parece que agora há um refluxo, né? Acho que é refluxo o nome da palavra, não se faz mais noite de autógrafo, não se faz ajuntamento, nada disso. Mas esse livro me deixou tão feliz que eu não estou nem pensando em vender o livro. Se eu pudesse, eu botava a banquinha ali na esquina e cada pessoa que passasse, eu dava um exemplar. Olha aqui o meu, né? Que lindo! Sempre generoso, Aguinaldo, sempre generoso. Tu vender, mas tudo bem. Então, assim que você definir como você vai divulgar esse livro, pede para a sua produção mandar para mim, que eu também, primeiro que eu quero um livro desse, com certeza, autografado, né? Mas me diga onde você vai lançar para a gente divulgar aqui. Por enquanto, exatamente por causa dessa coisa da pandemia, que as pessoas já estão ficando muito em casa, eu de saída botei o livro para vender no site do Mercado Livre. Então já está no Mercado Livre. Porque aí você recebe o livro em casa, né? Você não tem que ir na livraria procurar o livro, você compra no site. Então, o título do livro é Vendem-se Corações Despedaçados. Eu vou mostrar a capa para você aqui. Mostra a capa lá. Então, gente, já está disponível no Mercado Livre, Vende-se Corações Despedaçados, olha lá. Pois é. E aí você compra no Mercado Livre e recebe em casa. Não precisa ir na livraria procurar, porque as livrarias realmente são meio complicadas, né? Elas botam o livro meio escondido, tudo bem. Tá bom? Então eu vou comprar o meu, depois eu mando para o seu produtor para você autografar. Não se preocupe, eu vou autografar um e a minha produção vai mandar para você. Tá bom? Eu queria dizer uma outra coisa. A Casa Aguinaldo Silva de Artes, como que ela hoje está? Pois é, nós estamos nos preparando para o retorno, quando for possível, né? Alguns cursos estão acontecendo, mas eu acho que há uma tendência de trabalhar cada vez mais online, de fazer cursos online. Isso é uma coisa para a qual a gente está se preparando já com bastante antecedência, porque é uma coisa que está funcionando em vários países do mundo, né? São os cursos online, né? E nós estamos fazendo coisas bem legais para manter a casa nesse setor, mas também nas aulas presenciais, né? Aulas presenciais, vou dizer aqui, Casa Aguinaldo Silva de Artes, começa lá o ImproKids, dia 9 de janeiro, e aí depois ela só termina no dia 31 de janeiro, o curso ImproKids com a Glaura Lacerda. Depois nós vamos ter um outro curso de autoconhecimento de clown e de improviso, dia 6 de fevereiro até dia 27/2, com Giba Riso, a pessoa que eu vos falo. Ótimo! Então não percam, entram lá no site da Casa Aguinaldo Silva de Artes, um espaço maravilhoso. Eu já dei um curso lá o ano passado, apaixonei por essa casa maravilhosa, os alunos, enfim, toda a estrutura, toda a equipe. Um grande abraço para o Rony, para o Silvio, para todos vocês. Então não percam, entrem lá no site, tem vários cursos acontecendo lá para janeiro. Ótimo. E eu estou sempre lá. O Aguinaldo está sempre lá. Aguinaldo, para a gente encerrar aqui, infelizmente o tempo está quase finalizando e já vamos deixar depois para o ano que vem uma outra data.
O que o Aguinaldo hoje pensa, já pensou em estar escrevendo alguma coisa dentro de todas essas situações que a gente está vivendo, em pensar um remake? Como que está a cabeça do Aguinaldo hoje? Não, eu te confesso que eu fico muito apreensivo quando eu leio que alguém vai escrever uma novela sobre a pandemia. Eu acho que não é o momento, quer dizer, que vai falar da pandemia numa novela. É, A gente viveu essa situação e viveu de uma maneira dramática, trágica, né? E agora você vai incluir esse assunto das novelas. Não, vamos ser otimistas daqui para frente. Vamos escrever histórias que alegrem as pessoas, que façam as pessoas se sentir um peso menor nas costas, né? Eu vejo a coisa assim. Essa situação que a gente vive hoje, ela vai se encerrar, certamente, vai haver uma vacina, ou várias vacinas, ou sei lá, e nós precisamos recomeçar, assim, como um inseto que se move lentamente depois do terremoto. É um verso do Carlos Drummond de Andrade. E a é, gente sair, sabe, deixar a poeira para trás e aflorar. E esquecer isso, sabe, sabendo que não se deve brincar com a saúde. Mas não vamos ficar agora escrevendo sobre uma coisa da qual todos nós queremos nos livrar, na verdade. então, a princípio, você está só meio que estudando, tendo alguns estímulos, você está buscando isso ou está deixando de uma forma natural vir? Não, não, eu tenho vários trabalhos em andamento, né? É, Alguns que me foram até já meio que encomendados. Não posso dar detalhes, porque o segredo sei, é algo do negócio. uma do Mas eu negócio. tenho trabalhos em andamento, entende? E pretendo continuar trabalhando, porque no dia que eu parar de trabalhar é porque a coisa terminou mesmo para mim, entendeu? Bom, é muita história. A gente vai voltar com o Aguinaldo. Fico muito feliz de estar ouvindo as suas histórias, de estar compartilhando com tanta gente do Brasil inteiro, Rondônia, Amapá, Floripa, Bahia, Salvador, muita gente aqui. A gente vai fazer um segundo capítulo com o Aguinaldo o ano que vem, Parte 2. parte 2. Tá Aguinaldo, ótimo. então o seu livro no Mercado Livre já está à disposição, é só fazer o pedido lá, Foi não é? pedido, Fala o exatamente. nome Tá do bom. livro para gente outra vez, vende-se. Vendem-se corações despedaçados. E na Casa Aguinaldo Silva de Artes, clica lá, entra no site, no Instagram, que vocês vão ver bastante curso ano que vem, presencial, online, uma casa sensacional. Vai lá e faz as suas inscrições. Aguinaldo, um grande Obrigado. beijo para você, muito obrigado. A gente vai se falar ainda e outras histórias para o ano que vem e futuramente presencial lá na Casa Aguinaldo, fazendo os cursos lá com todos. Ótimo. Obrigado você. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, obrigado. Um beijo no Tchau. coração, Aguinaldo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado a presença de todos vocês. Teremos a segunda parte para o ano que vem das histórias de Aguinaldo Silva. Eu vou ficando por aqui. É muita história para contar. Valeu.